Olá, hoje iremos apresentar o nosso podcast. Eu sou a Marina. Eu sou o Igor. E nós somos estudantes do 5º período de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Inesa. E hoje estamos aqui no Centro de Ecoterapia Chaleira Preta com as proprietárias. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 28 anos, sou pedagoga e atualmente sou coordenadora do Centro de Ecoterapia Chaleira Preta. Eu sou a Cirlei, uma das fundadoras do Centro de Ecoterapia Chaleira Preta, sou assistente social de formação. Muito bem, a gente agradece, por nos receber aqui, aceitar nossas propostas. E antes da gente começar, eu gostaria de perguntar assim, qual foi a ideia de como surgiu tudo, a ideia principal de começar um centro de ecoterapia aqui? Então, como assistente social, eu atuava na APAE de Joinville, onde trabalhei durante 9 anos. E no ano de 2000 tive a oportunidade de conhecer o trabalho da ecoterapia que já era realizado por algumas APAEs em Santa Catarina. A partir daí, a gente acabou conversando na época, a Dona Lia, uma a fundadora da APAE de Joinville, ela liberou a questão do tempo, a APAE não se disponibilizou em ajudar com os financeiros, mas ela disponibilizou o período para ir para um curso de formação que é realizado ainda hoje na ANDE Brasil. A ANDE Brasil, ela é a Associação Nacional de Ecoterapia e ela fica localizada na Granja do Torto. Então, na época, eu e meu esposo, a gente já era proprietário aqui da área, já tínhamos as baias, a estrutura, os cavalos, a estrutura de baias dos cavalos, não a parte da ecoterapia. Então, em 2000, aí nós fomos, a passagem aérea era um absurdo de cara, acabamos indo em 2 dias de viagem, fomos de carro, fomos até São José do Rio Preto, São Paulo, e outro dia de São José a Brasília. Os filhos pequenos, há mais de 22 anos que já estamos, começamos aqui em 2004, mas 2000 foi o primeiro curso onde a gente teve acesso à formação. E a gente já trabalhando com cavalos aqui, meu esposo cuidando das baias, hospedagem, estabulagem de cavalos, a gente ficou mais apaixonado ainda. Por eu estar como assistente social trabalhando com pessoas com deficiência na APAE. E aí, então, vamos unir o útil ao agradável. A gente voltou de lá extremamente empolgado com os resultados que a gente viu, com o que a gente conheceu de toda a parte terapêutica do cavalo, do uso do cavalo. E a partir daí, então, iniciamos um processo de reuniões com entidades, com órgãos públicos, e acabou que levamos, então, aí 3 anos e meio, quase 4 anos, fevereiro de 2004, aí em dezembro de 2013 eu saí da APAE, em janeiro de 2004 a gente começou a construção do picadeiro coberto, em fevereiro de 2004, em 5 de fevereiro, 6, agora me falha um pouquinho a memória, mas a gente já fez a pré-inauguração com os 5 primeiros praticantes, como são chamados os pacientes na ecoterapia. E a partir dali, então, deslanchamos, Em agosto do mesmo ano, então, já com uma estrutura mais montada, com os banheiros, com as salas de espera, as salas de atendimento. Então, em agosto, a gente fez a inauguração oficial, trazendo autoridades. Trouxemos, inclusive, na época, o falecido Coronel Cirilo, que é um dos fundadores da Associação Nacional, e estamos aí há 22 anos, completamos esse ano, de atividades, atendendo não só Joinville, como Joinville e região. Legal. Que venha muitos anos e muitas melhorias. Que assim Amém. Seja. Bom, agora iniciando o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, o que é a ecoterapia e qual é a diferença para a equitação tradicional? Então, a ecoterapia, ela é um método terapêutico, dentro da ecoterapia, a gente trabalha com vários profissionais. Nossa equipe é multidisciplinar, então tem psicóloga, pedagoga, fisioterapeuta. E dentro da abordagem da ecoterapia, a gente faz uma avaliação com o praticante antes dele começar. E aí depois é feito um planejamento com a nossa equipe. Então, todas nós vamos sentar, discutir o caso do praticante,
o que cada uma tem a acrescentar daquele praticante na área da físio, eu na área da pedagogia, na área da psicologia, e aí depois disso a gente entra como área de atuação. Então é um método terapêutico, tanto na área social, tanto na área física da criança, enfim, né, bem completo. E a equitação é só para quem quer aprender a montar a cavalo. Então, eu dou aula de equitação também. Aí você vai aprender tudo sobre o cavalo ali, como escovar o cavalo, como encilhar um cavalo, aprender a montar propriamente ali. E a ecoterapia é mais afim terapêutico mesmo, né? Ela abrange todas as áreas, o biopsicossocial. Então, assim, é uma terapia realmente bem completa. Bom, dando continuidade, né, a gente já queria saber um pouquinho sobre quais que são os princípios terapêuticos que a ecoterapia nos traz. O que ela atua no nosso corpo? Então, na verdade, como a Cirlei falou, né, é muito completo. Tanto a parte biopsicossocial, então, a parte biológica do nosso corpo funcional ali, a parte motora. Na ecoterapia, o que eu vejo de mais rápido de ganhos dos nossos praticantes é na parte motora, tanto na parte de equilíbrio, tanto a parte postural dos praticantes, né? Então, isso é o mais rápido. E aí tem toda a parte de interação social, porque a maioria dos nossos atendimentos são feitos em duplas, então a gente prioriza colocar os praticantes mais ou menos que têm a mesma faixa etária de idade para fazer uma atividade em conjunto, quando solicitado pelas terapeutas. Se a gente vê, tem praticantes que essa parte social deles são muito tímidos, são muito fechadinhos, muito quietinhos, e a gente precisa fazer uma parte que trabalhe mais isso. Então a gente faz as atividades em duplas. Já tem praticantes que já são muito despachados, que são muito para frente, então a gente precisa dar uma recuada. Aí são aqueles praticantes que a gente vai fazer as atividades mais sozinhos, mais individuais. E aí tem toda a parte de socialização, né? Tanto nossa quanto com os cavalos, com as terapeutas, enfim, bem... Complementando, a principal função é o movimento do cavalo. Sim. O cavalo tem um movimento que a gente chama de tridimensional. Isso. Ele equivale a 95% ao mesmo movimento quando nós andamos, da nossa marcha, como a gente chama tecnicamente, né? Uhum. Para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo. Então, assim, quando a gente está sentada no dorso do cavalo, percorre todo uma quantidade de estímulos no nosso... Me ajuda a lembrar a palavra técnica, na nossa coluna, na verdade, coluna até né? o cérebro. Até o cérebro, e isso transforma em sinapses, o encontro de informações dos neurônios, né? Então, quando o praticante está sentado no dorso do cavalo, ele recebe todas essas informações como se ele estivesse na marcha normal, como normalmente, né? O colocado. Então, aí vem o principal fundamento do uso do cavalo na ecoterapia, é esse movimento tridimensional. Além disso, aí tem algumas andaduras que a gente utiliza, que é o antepistar, sobrepistar, transpistar, que eu acredito que mais para frente, pelo que eu olhei, tem algumas informações maiores em relação a isso, né? Que vai ser melhor esclarecido. Falando um pouco, a gente já tinha ido numa ecoterapia uma vez. Eu não lembro agora, era Viver Ecoterapia, que infelizmente hoje já não está mais aberto, né? Foi fechada, ela foi comprada. Na verdade ela tá, só que num outro local. Num outro local. Isso. Aí era justamente essa parte que eu lembrava, né, desse encontro, né, que ela falava justamente do cavalo e a importância que ele tem na questão da coluna, das sinapses, do encontro de vários estímulos, né. Então, eu ia falar isso, mas eu esperei falar para ver se estava certo ou não. Justamente. E aí acontece toda a parte de neuroplasticidade, né? Então, o que acontece? Uma apertadinha, tá? Acontece a parte da neuroplasticidade, principalmente, a gente tá com um caso aqui agora, bem específico, que ele sofreu um AVC. Então, faz pouco tempo, acho que agora tá fechando 3 meses do AVC dele. Então, toda a parte do lado direito dele foi afetada.
Depois da segunda sessão de eco aqui, ele saiu e ele conseguiu empurrar o carrinho do supermercado, por conta das sinapses e de toda a neuroplasticidade que o cérebro dele tá entendendo que precisa voltar a fazer, né? É bem legal. Parece algo pequeno, né? O fato de empurrar, mas para quem Nossa, tá ali lutando para voltar a ter os mínimos movimentos, aquilo é um avanço, um marco, até para quem tá ali, né? Ajudando a pessoa, estimulando. Sim, a gente fica bem feliz. Isso é incrível. Acaba que pra gente, tipo, são movimentos corriqueiros, tradicionais, que muitas vezes a gente esquece de dar importância. Sim. O fato de eu pegar esse óculos e colocar, né, nos olhos é natural, mas assim, para quem tem essa dificuldade, o fato de conseguir ter a pega, claro que cada caso é um caso, a dificuldade é de cada um, né, por isso o planejamento é específico, dentro das necessidades de cada praticante, e assim, realmente é maravilhoso, o resultado é maravilhoso. Bom, seguindo para a próxima pergunta, para se aprofundar mais nessa parte da equipe mesmo, como que vocês distribuem essa parte da equipe multidisciplinar? Que cada um se responsabiliza para atingir os objetivos do praticante? Então, como eu coloquei ali, né, a gente faz uma avaliação. Normalmente, quem faz a avaliação, a primeira anamnese com os pais ou responsáveis, é quem inicia a parte dos atendimentos, para fazer toda a parte de aproximação do praticante com o cavalo, fazer porque tem crianças e tem pessoas que iniciam a ecoterapia que gostam do cavalo já logo de cara, mas tem crianças às vezes que têm um pouco mais de medo, um pouco mais de receio, então a gente faz toda essa parte de adaptação, e normalmente quem faz a parte de adaptação com a criança é quem fez a avaliação com os pais em sala, a anamnese. E aí a gente entende hoje, o nosso público é 85% de autistas, a gente sabe que uma das queixas principais dos pais ali, dos responsáveis, é a parte de vinculação, né? Então, como a gente entende dessa parte, o que a gente faz? A gente segue mais ou menos um mês aí com a mesma terapeuta, fazendo para criar toda essa parte de vinculação, e depois a gente entra com a outra terapeuta, porque por mais que para trabalhar na ecoterapia eu tenho a minha área de atuação, que é a pedagoga, a físio tem a dela, a psico tem a dela, mas aqui nós somos ecoterapeutas, né? Como eu coloquei antes, cada uma dentro da sua atuação, mas é uma equipe multidisciplinar. Então, o principal terapeuta aqui não somos nós, é o cavalo. A gente só faz uma leve interferência ali, né, de atividades lúdico-terapêuticas ou do nosso próprio planejamento ali, mas o principal terapeuta, quem traz mais benefício para a criança ou para o praticante ali é o próprio cavalo, né? E assim, logo após a avaliação, então, a equipe senta, ela faz a discussão de caso, né, ouvindo as queixas da família, e muitas vezes, assim, a gente acaba, então, iniciando o atendimento, toda essa discussão de caso, você vai vendo, porque você ouvir a queixa, e você começar o atendimento, e aí você vai conhecendo, né, é a troca. Então, vamos implementar mais esse objetivo, tem essa necessidade que está presente, que a gente percebe, e sempre levando para os pais, dando feedback, ouvindo, né? É um trabalho que vai sendo construído. É um trabalho feito em equipe, mesmo que normalmente, tipo, quem atende é o guia, que está ali, que é o responsável pelo cuidado com o cavalo, dentro de um dos programas, né? E aí depois tem o terapeuta responsável. Em alguns casos a gente tem um apoio lateral, né, que trabalha aí, é onde a gente abre as vagas de estágio para várias áreas da saúde e da educação. Então essas pessoas que fazem um trabalho de apoio lateral são normalmente estudantes que já vêm fazer a parte, entram na prática sendo apoio, não responsáveis nunca, eles ficam sozinhos no atendimento, eles só fazem o apoio para o profissional que está responsável pelo atendimento. E às vezes a queixa que os pais trazem ou o que eles colocam
Eu tô com um praticante aqui agora que os pais trouxeram a parte de vestimenta, que querem que isso seja trabalhado, que eles têm muita dificuldade. Só que antes de trabalhar a vestimenta, será que essa criança ela tem a consciência corporal dela? Então, antes de trabalhar a parte de vestimenta, a gente precisa ver toda uma parte anterior, né? Parte de consciência corporal, a parte, será que ele consegue levantar o bracinho para tirar a roupa ou para colocar a roupa? Então é feito toda uma discussão de caso antes de iniciar processo tudo, que né? tem que ser visto para saber qual é o ponto principal Sim. para botar essa atividade na Isso. vida da criança. Isso, e aí cada um tem a sua pasta, né? Esse planejamento ele tá lá escrito ou digitado, mas assim, onde todos os membros da equipe têm acesso, né? Além desses profissionais da área da saúde e da educação, a gente trabalha como centro filiado à Associação Nacional, por trabalhar dentro das normas, das regras, né, nacionais. Então, assim, um outro profissional que a gente também tem na equipe é o instrutor de equitação em ecoterapia, que já entra junto com os terapeutas. Eu acredito que tenha mais específico depois, né, nessa parte. Muito bem. A gente falou até agora, né, um pouco dos conceitos e dos fundamentos básicos, né? Mas agora a gente vai entrar na questão do nosso protagonista, que é o cavalo, o nosso equino, né? E a gente começa fazendo a seguinte pergunta, né? Se é verdade que nem todo cavalo serve para ecoterapia. E, se não, né? Quais são as características de temperamento ou de conformação física para um cavalo ser um cavalo terapeuta? Então, é verdade, não são todos os cavalos que são próprios, né, ou adequados para a ecoterapia. Por quê? A primeira coisa que a gente avalia do animal é o temperamento dele. O animal de ecoterapia, o terapeuta, né, ele precisa ser um animal dócil, calmo, tranquilo. E aí, depois disso, o cavalo é calmo, ele é dócil, ele é tranquilo, tá de boa nesses aspectos, aí a gente vai para a parte do nosso treinamento. O cavalo precisa, como a Cirlei colocou ali antes, ele precisa antepistar, sobrepistar e transpistar. Se o cavalo tem as 3 andaduras, ou normalmente os cavalos têm 1 ou 2 andaduras, que isso indifere o cavalo andar mais rápido ou mais devagar. É difícil o cavalo que consegue fazer essas 3 andaduras, antepistar, sobrepistar e transpistar. E aí depois disso, o cavalo faz 2 ou 1 ou as 3 andaduras ali, a gente vai para a parte de treinamento dele, porque os cavalos precisam ser calmos, como eu falei, né? A gente tem as atividades lúdico-terapêuticas, então barulhos, bolas, arcos, argolas, bolinha de sabão, massinha, chocalhos, enfim, diferentes atividades. E o cavalo precisa passar por um treinamento todo antes, né? Porque a gente precisa chacoalhar ali, fazer o chocalho, e o cavalo não pode se assustar. Então, e o que acontece? Normalmente, na natureza, o cavalo ele é presa, né? Ele não é predador. Então, um chocalho, às vezes, ele vai entender como uma cobra, ou uma coisa na pata dele ali, uma argola ou um bambolê que o praticante deixa cair, pode se assustar com algo ali na pata. Então, o cavalo precisa ser bem treinado. E aí também entra a parte de alguns praticantes serem mais agitados. Então, o cavalo precisa trazer essa calma, precisa passar essa calma pro praticante, porque o batimento cardíaco do cavalo, ele se iguala com o nosso, do ser humano. Então, eu não posso ter um cavalo agitado, porque senão o praticante que vai estar em cima ali vai ficar agitado também. Então, a gente precisa que o cavalo se mantenha calmo, por mais que às vezes o praticante chegue muito agitado, ou em alguns casos, alguns praticantes autistas chegam mais desorganizados, chegam de um jeito mais descompassado, ali a gente coloca no cavalo, um cavalo mais tranquilo. No final da sessão eles saem calmos, saem tranquilos. Entra na mesma frequência dos batimentos do cavalo, né? Eu acho que um outro dado que é importante em relação à questão da altura, a Cernelha que fala tecnicamente, instrutora também. Maria Eduarda, além de pedagoga, ela tem o curso de instrutora de equitação em ecoterapia, que para trabalhar precisa ter esse curso. Os cursos básicos, eles são de 40 horas, uma semana, e os de instrutores de equitação são de 90, né?
São 2 semanas e só acontece lá na Associação Nacional em Brasília. Então, assim, ele tem que ter uma altura certa, até porque tem praticantes que a gente precisa segurar em cima. E assim, os que não têm controle, que estão dentro de um dos primeiros programas, que é a hipoterapia, então não podem ser cavalos muito altos. Já lá no programa pré-esportivo, não tem tanta preocupação ele ter um pouquinho, hoje é 1,45 a indicação de altura da cernelha. 1,45 ou 1,50. Né? É a média assim, que a gente tem, né? E todos os nossos cavalos acabam tendo essa questão, assim, o passo, trote e galope, antepistar, sobrepistar e transpistar, não necessariamente como a Maria Eduarda colocou, que tenha todos, né? Mas assim, pelo menos um. E hoje também tá se discutindo a questão de não se colocar cavalos pequenos, pôneis, porque ele não tem o mesmo movimento simétrico que o cavalo normal tem. Então, ele não passa a mesma frequência, é isso. Porque o normal, tipo, no cavalo que tem a andadura, né, do passo, antepistando, transpistando ou sobrepistando, ele vai passar, numa sessão de 30 minutos, ele vai passar de 1.800 a 2.200 estímulos em cada sessão. Já um cavalo pequeno, ele tem, por ser um passinho mais curto, então, assim, ele não vai conseguir passar essa frequência de estímulos, essa simetria, né? A cernelha, que a Sirlei falou, é onde normalmente a gente segura no cavalo ali pra gente conseguir montar nele. Então, só pra vocês entenderem um pouquinho, que normalmente é onde se mede o cavalo. Quando a gente foi na ecoterapia, a gente teve um contato e a gente pôde aprender a montar nos cavalos, como chegar nele da forma correta, para o cavalo não se assustar também, a gente acaba não levando um chute no cavalo. Um coice. Na verdade, assim, o cavalo, ele é um animal, é um ser que ele é irracional. Então, por mais que seja dócil, manso, tranquilo, né? A gente tem que ter alguns cuidados e ele dá alguns sinais, né? Ele dá alguns sinais. Mas, assim, hoje a gente agradece e é muito grato a Deus por nunca ter tido nenhum problema. Aconteceu já 1 ou 2 quedinhas, no sentido, assim, do praticante querer pular, mas a gente tem todo também um preparo da saída de emergência, que de vez em quando a gente relembra, faz com a equipe, a forma tem toda uma técnica para retirada de emergência, porque que o cavalo é tranquilo, é manso, vai lá, uma butuca mordeu, por exemplo. É claro que algum movimento mais ríspido ele possa ter, mas a equipe está preparada, né, para ter todo esse cuidado em relação a isso. A aproximação, a gente usa maçã, usa cenoura, usa o próprio capim, que é da natureza deles, né? Alguns, a gente tinha um cavalo que hoje ele já está com as estrelinhas, mas ele comia até bolachinha recheada. As crianças, alguns traziam assim, e esse mimo, esse agrado, esse vínculo, né, que se cria, eles são muito... o cavalo é um animal muito aberto para isso, ele se entrega a isso, ele é muito sentimental e ele percebe exatamente como a gente está, sabe? Ele consegue sentir, né? Ele consegue sentir, então assim, quando a gente começa com praticantes, como a Maria Eduarda colocou, que às vezes chegam com muito medo, já aconteceu da gente ter praticante que foi, tipo assim, 1 mês de atendimento para colocar em cima do cavalo, de fazer todo um trabalho realmente de aproximação, um trabalho seguro, né, para que ele realmente confiasse, criasse o vínculo com a equipe, e depois é um tempo, uma briga para montar, uma briga, entre aspas, e depois uma briga para tirar de cima, quando eles aprendem que é bom, que é seguro. Aí não querem mais Aí eles não terminam a sessão, tem alguns que viram o rosto, como quem diz assim, não quero, não terminou ainda. Então tem toda essa questão, né, gostosa, afetiva, que o cavalo traz. Bom, a nossa próxima pergunta é: como é feito o treinamento e o cuidado com o bem-estar desses animais para que eles realizem o trabalho sem estresse? Como eu coloquei ali para vocês, né? É feito toda uma parte de treinamento anterior, né? E aí a gente trabalha terças, quartas e quintas-feiras. Então, o que a gente procura fazer? A gente tem 6 cavalos e 3 dias de atendimento.
Então a gente cuida para mesclar os cavalos, para não ocorrer essa parte de estresse do cavalo. A ecoterapia, como a Cirlei colocou antes, os cavalos eles são muito sensíveis, então eles pegam muita energia dos praticantes, né? Enfim. E aí a gente tem todo esse cuidado de fazer esse revezamento dos animais, cuidar para. Tem praticante que, às vezes, por conta da altura, só monta em determinado cavalo, ou às vezes um autista que está começando ali, que tem uma rigidez comportamental um pouco mais séria, né? Só monta em determinado cavalo também. Então a gente faz todo esse cuidado de revezamento dos cavalos, do rodízio, para não acontecer, né? De sobrecarregar eles, exatamente. E também a importância da natureza do animal de estar solto. Tipo, eles não ficam presos o tempo todo. Né? Então, a gente cuida muito dessa parte, esse cuidado da alimentação. Não sei se tem mais alguma pergunta para frente em relação a isso, se pode já... Da alimentação, eu acredito que, assim, esse cuidado, ele é essencial. Né? O cavalo tem que estar saudável, a gente tem um acompanhamento da equipe, a gente não tem só um veterinário, tem uns 2 ou 3 que nos atendem, né? Manter as vacinas em ordem. Ele trabalhou, ele é solto no pasto para relaxar, né? Vai para o piquete, fica lá um tempo, às vezes, no final da tarde, você solta, sai correndo, pula, deita, rola, né? É gostoso, ele está relaxando, porque por mais que sejam animais dóceis, eles são de grande porte, e tem toda essa questão do absorver, né, da troca de energias. Então, a necessidade de manter ele também no campo natural dele, que é estar solto. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E os cavalos, uma curiosidade, eles soltos na natureza, eles comem de 16 a 18 horas por dia. Misericórdia. É quase o dia todo comendo. Você pode ver, você passa, a maioria tá lá com a cabeça baixa. Verdade. Bastante. Verdade. Então, a natureza. A gente trata com a ração granulada, né? Tipo, são 6 quilos por dia, 2 de manhã, 2 meio-dia, 2 à tarde, e mais uma média de uns 30 quilos de verde, que é o capim picado, ou a alfafa, na época de chuva, tá ruim para cortar o capim, mas se não tem o trato lá, a máquina passa o capim, então eles têm todo dia isso, além do tempo de piquete, né? Além do tempo de piquete. A gente se aprofundou bastante, né, no cavalo, né? A gente viu, né, que ele é o principal, né, que entra em contato com os praticantes. Por mais que tenha uma equipe, né, toda por trás, o cavalo é o principal. Sim. Se não tiver ele, nada acontece. Não acontece. Vamos dizer que é o mais bem pago em comida. Né? Dinheiro para ele não serve.